Algumas pessoas podem ouvir essa história e pensar que eu merecia o que aconteceu comigo. Eu seria a primeira pessoa a não discutir com elas, no entanto. Então, por favor, não pensem que estou contando essa história para receber qualquer tipo de compaixão. A área onde cresci era bastante rural. Os ônibus escolares nem mesmo vinham me buscar para a escola. Meus pais tinham que me levar. Isso continuou até eu ser adolescente e conseguir minha própria carteira de motorista e poder dirigir sozinho. Mas eu gostava de crescer em um lugar assim, com tanto espaço para explorar. E eu explorava muito o tempo todo. Às vezes, seria com meus primos quando eles vinham nos visitar, mas na maioria das vezes eu estaria apenas indo para a floresta e colinas sozinho. Havia uma coisa que me ensinaram desde muito jovem, porém, quando estava explorando, ficou muito claro para mim que eu não deveria incomodar ninguém que estivesse nas colinas. Se eu encontrasse caçadores, ermitões, qualquer construção ou celeiros ou algo do tipo, não deveria incomodá-los de forma alguma. Meus pais me disseram que poderia haver pessoas muito estranhas nas colinas e era melhor não interagir com elas de forma alguma. Eu sempre segui essa regra porque, na verdade, tinha alguns membros da família que levavam vidas extremamente rurais. Isso incluía um tio meu que construiu uma cabana muito pequena de compensado e morava lá o ano todo, caçando sua própria comida e coisas do tipo. Eu só o vi uma vez de vez em quando enquanto crescia, mas ele não era o tipo de pessoa com quem você gostaria de se encontrar no meio do nada. Algumas vezes, quando eu tinha saído para fazer trilhas, vi uma cabana antiga em um vale distante da minha casa. Eu sempre tive curiosidade de descer até a cabana e dar uma olhada, mas sabia que isso era uma ideia muito ruim e ia contra o que me ensinaram sobre sair pela floresta. Então, eu realmente nunca desci até aquele vale para olhar mais de perto. Eu sempre ia em uma direção diferente ou, se estava com meus primos, nem ia por aquela área. Quando eu tinha 14 anos, porém, minha curiosidade finalmente começou a me dominar. Agora, embora eu não tivesse saído com um plano de ir e verificar a cabana naquele dia, eu estava fazendo trilhas naquela direção. Eu nem mesmo estava pensando na cabana, mas no momento em que a vi, minha curiosidade realmente foi despertada. Não demorou muito para eu decidir que queria descer e dar uma olhada por ali. Olhando para a cabana, mesmo de longe, foi o que mudou minha mente. Eu nunca tinha visto nada que me indicasse que não era um prédio abandonado. Eu já tinha encontrado outros prédios abandonados antes, alguns muito mais óbvios do que a cabana. A maioria deles estava desmoronada e não era interessante. Mas a cabana era interessante para mim, não apenas porque era uma cabana na floresta, e quem não tem curiosidade sobre uma cabana na floresta, mas também porque ainda estava principalmente intacta. Decidi ir e verificá-la. Comecei a descer a colina lentamente, me perguntando se isso era uma má ideia ou não. Claro, o nervosismo de fazer algo que sabia que não deveria estar fazendo era um pouco avassalador. À medida que me aproximava da cabana, ainda não via nada que indicasse que o lugar não estava abandonado. Então, eu estava esperando poder encontrar uma maneira de entrar e até mesmo explorá-la. Eu não esperava encontrar o livro dos mortos ou algo assim, mas o prédio era obviamente muito antigo e poderia haver algo interessante lá dentro. Eu tive uma visão melhor da cabana do que jamais tivera antes. Havia uma varanda do lado oposto que eu nunca tinha visto antes, mas estava bastante destruída. Havia musgo cobrindo grandes partes da cabana e a maior parte da madeira tinha adquirido uma estranha cor acinzentada e esverdeada. Também cheirava estranhamente e meio desagradável, embora eu não conseguisse identificar o cheiro. Eu estava absolutamente convencido, sem sombra de dúvida, de que o lugar tinha que estar abandonado. Ainda assim, eu estava um pouco nervoso quando subi os degraus da varanda. Tudo estava quieto, e como o velho clichê, pensei que estava muito quieto. Nem mesmo havia muitos ruídos de animais, o que era raro para a área onde vivíamos. Contudo, eu poderia apenas estar bloqueando esses sons, porque estava tão fascinado com a cabana. Cheguei à porta da cabana, ouvindo a madeira ranger sob meus pés. Chegando à porta, eu estava ficando mais nervoso. Em algum nível, eu esperava que a porta estivesse trancada,
ou que estivesse emperrada, qualquer coisa que tornasse difícil para mim entrar. Então, eu poderia simplesmente desistir e ir para casa. No entanto, quando estendi a mão e tentei abrir a porta, ela não estava trancada de forma alguma. Na verdade, consegui empurrar a porta com muita facilidade. Ao olhar para dentro da cabana, estava absolutamente convencido de que ninguém poderia estar morando ali. Estava bastante desagradável por dentro. Era muito parecido com o exterior. Tudo estava mofado e havia musgo crescendo por todo o lado dentro também. Parecia que ninguém tinha entrado no lugar há muito tempo. Tudo isso me fez sentir muito melhor sobre estar invadindo o lugar. Deixei a porta aberta atrás de mim enquanto entrava para explorar o prédio. Havia alguns móveis primitivos e realmente antigos na sala da frente, mas nada que eu estivesse interessado em tocar realmente. Havia alguns livros antigos em cima de uma mesa, mas eles estavam tão destruídos pelos elementos que eu não iria tocá-los também. Era um prédio antigo, e fiquei surpresa que tivesse mais de um cômodo. Havia uma porta, que eu imaginava levar para um quarto ou um armário. Decidi que já tinha chegado tão longe, que poderia muito bem abrir a porta e ver o que havia atrás dela. Fui até a porta e comecei a abri-la lentamente. Quando a abri totalmente, notei que era um cômodo completamente diferente. Era como um quarto, com alguns móveis antigos dentro dele. Eles eram tão antigos e decrépitos quanto o resto da cabana, e os móveis eram. Foi então que percebi algum movimento no que era a cama. Eu não tinha pensado que fosse possível e não tinha notado isso a princípio, mas havia alguém deitado na cama. Eles se misturavam com o musgo, a decadência e a sujeira e pareciam fazer parte dos móveis a princípio. Quando ele se levantou, percebi que era um homem mais velho e que ele devia estar dormindo na cama, e minha presença na cabana deve tê-lo acordado. Ele parecia perplexo no início, mas isso não durou muito. O homem começou a gritar comigo em uma espécie de balbúrdia. Tudo o que eu consegui entender foram algumas palavras, mas eram palavras que definitivamente mostravam que ele não estava feliz com a minha presença ali. O homem pegou uma arma no chão do quarto. Eu não tinha notado que estava ali até que ele pegou, mas o reconheci imediatamente e soube que precisava sair da cabana o mais rápido possível. "Vou te matar!" Ouvi o homem gritar para mim enquanto ele tentava se levantar da cama. Ele murmurou mais algumas coisas, e algumas delas eram sobre estar em sua casa, e mostravam o quão irritado o cara estava. Aterrorizado, virei e corri de volta para a sala da frente da cabana. Então, corri para fora da porta da frente da cabana, deixando a porta aberta atrás de mim. Decidi correr um pouco pelo vale e depois tentar subir a colina a partir daí. Enquanto eu estava indo, ouvi um tiro. Eu estava tão aterrorizado com isso que simplesmente caí no chão. Não fui atingido por nada, mas isso não foi o suficiente para me impedir de ficar assustado. Olhei para trás e vi o homem parado do lado de fora da cabana, mas ele não parecia estar me perseguindo. Tive que rastejar para longe, não dando ao homem outra chance de me atingir. Não ouvi mais tiros. Isso me fez acreditar que o cara só estava tentando me assustar, mas eu não podia ter certeza. Ele estava bastante decrépito, então ele poderia ter sido apenas um atirador muito ruim. Tive que me levantar, mas tentar me manter abaixado também e subir a colina. Eu tinha certeza de que o homem não estava vindo atrás de mim, então me senti mais seguro quando consegui escapar. Não sei qual é a situação da cabana. Nunca cheguei perto do lugar novamente. Também me certifiquei de sempre evitar outros na floresta. Esta não é uma história muito longa e provavelmente não é muito satisfatória, mas foi bastante assustadora para mim quando aconteceu. Inferno, ainda me dá calafrios quando lembro disso. Eu vivi em muitos lugares enquanto crescia, tanto urbanos quanto rurais. Mas, durante a maior parte da minha vida, vivi na cidade, incluindo a maioria dos anos em que estava crescendo. Porém, houve alguns anos no início da minha adolescência em que moramos no campo. Foi uma mudança bastante grande para mim, e foi muito difícil me acostumar. Morávamos em uma casa muito boa, no alto de uma colina, sozinha.
estava cercada por muitas outras colinas, árvores e coisas desse tipo. É importante saber que não havia pessoas realmente perto e não conhecíamos ninguém na área. Eu tinha 13 anos e estava sozinho em casa uma noite. Recebi uma ligação dos meus pais me dizendo que não tinham certeza de quando voltariam para casa. Estava trovejando muito forte. Eles não queriam correr o risco de sofrer um acidente. Eu estava bem em ficar sozinho em casa. Eu realmente gostava de tempestades, então ia passar a noite em casa assistindo televisão. A tempestade estava realmente forte. Eu estava sentado na sala de estar assistindo TV e me divertindo por algumas horas depois que meus pais ligaram. Houve um estrondo alto de trovão que me fez olhar pela janela da frente. E quando o fiz, quase pulei da cadeira. Havia um homem estranho olhando para dentro da janela para mim. Outro raio de luz piscou e ele desapareceu de repente. Mas então, ouvi ele ainda lá fora. Ele começou a bater na minha porta da frente. Era uma batida realmente alta e rápida. Eu não ia atender a porta. Eu estava com medo. Corri para a cozinha e peguei uma faca no bloco de corte. Então fui sentar no sofá, de frente para a porta. A batida provavelmente não durou muito, mas pareceu muito tempo para mim. Eu estava realmente feliz por ter crescido na cidade e mantinha a porta trancada mesmo quando estava em casa. Eu não estava preocupado com o cara indo para outra porta. E de repente, a batida parou. Não voltou. A tempestade continuou rugindo durante toda a noite e continuei sentado ali com a faca na mão. Continuei esperando o cara voltar, mas ele não voltou, felizmente. Foi a única coisa assustadora que me aconteceu quando morava lá. Não demorou muito depois e voltamos para a cidade. Eu não moro na cidade, mas sim no lado de uma colina nos arredores da cidade. Há uma academia na cidade e a colina fica atrás dela. Há algumas casas na colina também, não muito próximas umas das outras. Minha casa fica no topo da colina. Eu moro sozinho. Alugo a casa do proprietário há cerca de 10 anos e continuei morando aqui depois que esse incidente aconteceu. A razão pela qual mencionei a academia é porque eu tinha uma associação lá. Além disso, a academia ficava aberta 24 horas, o que admito parecia estranho para uma cidade pequena. Mas a melhor parte disso era que eu podia malhar à noite, quando ninguém mais estaria na academia. Eu sempre preferi malhar sozinho e sempre fui uma pessoa noturna, então era perfeito para mim. E na maior parte do tempo, nunca tive nenhum problema com isso. Não só isso aconteceu no meio da noite, mas também aconteceu durante o feriado de Natal. Então, estava muito frio lá fora. As pessoas que vivem nesta área estão mais acostumadas com o clima quente ao longo do ano, então tendiam a ficar mais dentro de casa durante esse período do que durante o resto do ano. Normalmente, eu teria ido para a academia por volta das 11h30, para chegar lá um pouco depois da meia-noite. Eu nunca aprendi a dirigir, ainda não aprendi até hoje, então eu ia a pé para a academia. Nesta noite, porém, acabei saindo um pouco tarde. Não tenho certeza do motivo, mas provavelmente havia algo na internet que me chamou a atenção e me impediu de sair no horário. Isso não era incomum para mim. Não havia luzes ao longo da estrada na colina. No máximo, uma das poucas casas lá em cima poderia ter as luzes da varanda acesas. Caso contrário, a caminhada era muito escura. Contudo, eu já tinha feito o percurso muitas vezes, então era algo natural para mim. Mas desta vez foi ainda diferente, porque estava nevando lá fora. Isso de alguma forma tornava mais escuro, se você entende o que quero dizer. É muito mais difícil ver onde você está pisando na neve. Além disso, você precisa prestar atenção onde pisa com mais cuidado, porque não quer escorregar, especialmente se estiver descendo a colina. Estava muito frio, muito escuro e muito silencioso lá fora. Mas eu não estava com medo. Eu estava bastante acostumado com a escuridão e sabia que não havia nada assustador escondido lá fora. Enquanto passava pelas outras casas, também notei que ninguém mais estava acordado tão tarde da noite. Não apenas todas as luzes da varanda estavam apagadas, mas as luzes internas também. Então, eu não tinha chance de obter um pouco de luz extra para ver o caminho.
Depois de um tempo, comecei a ouvir alguns ruídos na neve. Levei alguns momentos, mas então percebi que alguém mais estava caminhando lá fora também. Era incomum, mas não pensei imediatamente que algo estava errado. Havia outras pessoas morando lá na colina, então não era inconcebível que alguém mais estivesse caminhando à noite. No entanto, foi a primeira vez que encontrei alguém fazendo isso. Naturalmente, me virei para olhar ao redor. Não era diferente de ouvir qualquer barulho comum e virar para olhar, mas não vi ninguém. Continuei caminhando o tempo todo e continuei ouvindo alguém mais caminhando, mas toda vez que me virava para ver se havia alguém lá fora, não via ninguém. Estava muito escuro lá fora e a neve caía muito forte para ver qualquer coisa. Não pensei muito sobre isso. Continuei caminhando. Quando estava descendo a colina, o primeiro prédio que você encontra é a academia. Então, quando cheguei ao estacionamento, corri até a porta. Passei meu cartão para entrar e então fechei a porta rapidamente atrás de mim. Enquanto fechava a porta, notei alguém se aproximando da academia. Ele não chegou até a porta, porém. Ele ficou no finalzinho do meu campo de visão. Não começou a ficar estranho até por volta desse momento. O cara lá fora obviamente não era um membro da academia. Ele não tinha um cartão para entrar e não tentou me convencer a deixá-lo entrar. Eu não teria deixado mesmo se ele tivesse tentado, mas outras pessoas tinham tentado no passado. Mas enquanto eu estava malhando, ele permaneceu do lado de fora do prédio. Isso já seria estranho o suficiente, mas ele continuou andando de um lado para o outro do lado de fora do prédio. Havia iluminação do lado de fora da academia, então pude vê-lo melhor do que quando estava caminhando, mas isso não revelou muita coisa. E tudo o que ele fez foi andar de um lado para o outro, de uma extremidade da academia à outra, com as mãos nos bolsos e o chapéu abaixado para sombrear o rosto. Normalmente, eu malho por cerca de 1h30. Primeiro, faço 45 minutos de cardio com 10 minutos de desaquecimento, seguido de levantamento de peso. E o motivo de eu mencionar isso é porque o homem ficou lá fora durante todo o tempo. Apesar do frio e da neve, ele não saiu. Durante todo o tempo, ele ficou rondando o prédio. Inferno! Eu tentei prolongar meu treino apenas para dar a esse cara tempo para sair, mas não adiantou. Ele se manteve bem do lado de fora do lugar, andando por onde eu pudesse vê-lo. Após o treino, eu estava sem saber o que fazer. Embora geralmente eu esperasse até chegar em casa para tomar banho, decidi tomar um no ginásio. Porém, o sujeito ainda estava lá fora. Eu estava preocupado porque mesmo se outra pessoa tivesse entrado na academia, isso não resolveria o problema. Ainda teria que andar para casa. E se essa pessoa me quisesse mal, ainda estaria lá fora. Procurei refúgio em uma das salas de bronzeamento, que tinha portas de madeira pesadas, e tranquei-a por dentro. Incerto do que mais fazer, eventualmente adormeci na cadeira. Acordei abruptamente com o som de batidas na porta. Inicialmente aterrorizado, meu medo só se intensificou quando os ouvi se identificarem como policiais. Quer dizer, se alguém estivesse tentando arrombar, poderiam facilmente mentir sobre serem agentes da lei. Mesmo assim, abri a porta cautelosamente e, de fato, era a polícia. Enquanto eu estava na sala de bronzeamento, alguém havia quebrado a porta de vidro. Assim, quando a polícia chegou, o intruso já havia ido embora. Felizmente, as câmeras de vigilância provaram que não era eu, então não tive problemas. Porém, eles não conseguiram identificar o intruso e queriam saber se eu tinha visto algo. Tive que contar o que tinha visto, embora não tenha sido de grande ajuda, já que não consegui ver bem o sujeito. O incidente me deixou com muito medo de andar à noite por um tempo. Tive que ajustar minha programação e malhar durante o dia. Foi ainda mais inquietante pensar que o intruso poderia ter sido alguém que morava naquela colina. Infelizmente, nunca descobri quem era, e a experiência tornou as coisas difíceis por um bom tempo depois. Você já experimentou nevoeiro gelado ou nevoeiro congelante antes? É muito diferente do nevoeiro comum. Também é bastante raro. Tem que estar muito, muito frio e muito, muito úmido lá fora para ocorrer. Mas quando acontece, geralmente é muito mais espesso e mais difícil de enxergar,
do que o nevoeiro normal. O nevoeiro congelante não é tão ruim quanto o nevoeiro de gelo, já que permanece líquido e não congela completamente. Mas ainda pode ser muito difícil de navegar se você simplesmente estiver andando nele. Quando essa história aconteceu, não era tão fácil obter previsões do tempo como agora. Embora a temperatura não flutuasse tanto como parece hoje em dia, ainda ocasionalmente mudava. Então, não era incomum ficar preso em mau tempo simplesmente porque você não havia sido informado. Eu era adolescente quando essa história aconteceu. Eu estava na casa do meu primo e estávamos jogando videogame o dia todo e até tarde da noite. Antes que eu percebesse, era bem tarde e eu sabia que tinha que ir para casa. Nós morávamos no campo, mais ou menos. Morávamos em casas antigas da família que foram passadas de geração em geração, o que é bastante comum no meu país. Isso é costume como o clima frio é muito comum no meu país também. Normalmente, porém, se eu estivesse na casa do meu primo, eu voltaria para casa de bicicleta depois que terminássemos. Nesta noite, porém, eu não me sentia seguro para andar de bicicleta. Foi quando saí pela porta e vi o nevoeiro denso e congelante que não me senti seguro para andar de bicicleta naquilo. Então, decidi que fazia mais sentido caminhar com minha bicicleta para casa. Era bastante improvável que eu encontrasse um carro naquela estrada antiga, mas se um animal saísse na minha frente, eu poderia acertá-lo com minha bicicleta e depois correr o risco de me ferir gravemente. Então, saí para caminhar até minha casa. Deve ter passado da meia-noite, se me lembro corretamente. Não morávamos em uma área densamente arborizada ou algo assim. Seria o que você provavelmente chamaria de terra alta. Era uma área montanhosa que não tinha muita vegetação além de grama e arbustos ocasionais. Também havia muito poucas casas por perto. Você podia olhar para fora pela terra alta durante o dia e provavelmente não ver nenhuma casa. Então, basicamente era uma área muito deserta e tranquila. Não havia muito que eu pudesse ver enquanto caminhava. A lua não estava particularmente brilhante naquela noite, pelo que pude perceber. Então, eu só podia ver até certo ponto enquanto caminhava, o que era completamente diferente do normal. Nunca tinha ficado nervoso ao caminhar para casa no escuro, mas havia algo naquele nevoeiro e naquela noite. Não tenho certeza se eram os sons ou a falta de som no ar, a falta de visuais, ou talvez algum outro sentido além desses, mas algo simplesmente não parecia muito bom. Eu já tinha caminhado quando minha bicicleta estava quebrada, mas não tinha certeza de quanto tempo levava para fazer isso. Eu estava tão acostumado a andar de bicicleta o tempo todo, mas naquela noite, tudo parecia estar em câmera lenta. A atmosfera era tão estranha. Estava silencioso, escuro e muito frio lá fora. Eu quase podia sentir o nevoeiro em mim e comecei a me perguntar quão frio teria que ficar para se transformar em cristais de gelo. Eu já tinha experimentado antes e teria tornado a caminhada ainda mais difícil. Eu estava andando pelo lado da estrada, que tinha congelado bastante também. Era outra boa razão para não ter andado de bicicleta naquela noite. Na escuridão e no silêncio, de repente ouvi um som. Vinha da minha frente, mas porque estava tão silencioso lá fora, não conseguia dizer a que distância estava. O som definitivamente era de alguém mais caminhando na estrada também. Normalmente, se eu visse alguém caminhando pela estrada, não daria muita importância. Mesmo tarde da noite, eu lhes daria um aceno assim que os visse. Mas não sei se era simplesmente por causa da atmosfera ou de algo mais, mas me senti realmente estranho naquela noite. Eu não tinha motivo real para sentir medo ou apreensão, mas comecei a sentir. Eu conseguia ouvir os passos ficando cada vez mais altos enquanto o outro caminhante e eu nos aproximávamos um do outro. Senti-me cada vez mais nervoso, provavelmente porque ainda não conseguia ver ninguém. Piscava frequentemente na escuridão para ver se conseguia distinguir alguém vindo em minha direção. No entanto, até então, não tinha conseguido ver nada. Então, algo estranho aconteceu. Eu tinha ouvido os passos por um bom tempo naquele ponto e de repente eles pararam. Pensei inicialmente que quem estava caminhando em minha direção devia ter parado por um momento. Ainda assim, enquanto caminhava para a frente, não encontrei ninguém e não ouvi os passos recomeçarem. Honestamente, fiquei apenas confuso
e continuei pensando que estava prestes a encontrar alguém. Tentei esquecer isso e continuar meu caminho. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Eu queria sair da atmosfera sinistra e voltar para minha cama. A noite tinha sido simplesmente muito estranha. Não tenho certeza de quanto tempo passou sem que eu ouvisse nada. Realmente estava morto lá fora. Eu quase comecei a desejar ouvir os passos e o som da caminhada voltar. Pareceu que logo depois de pensar isso, na verdade ouvi um som de batida, passos na estrada bem atrás de mim. Antes que eu tivesse a chance de reagir, senti algo tocar meu ombro. Pulei para frente a princípio, quase deixando minha bicicleta cair no chão. Apesar disso, consegui me virar e ver algo que não esperava. Vi um braço humano estendido em minha direção na névoa. Porém, a névoa estava tão densa que era tudo o que eu conseguia ver. Quem quer que pertencesse ao braço estava completamente envolto na névoa. Não tive muito tempo para pensar. Só tive tempo para reagir. E assim, fiz algo que não esperava fazer. Pulei imediatamente na minha bicicleta, mesmo com quase nenhuma visibilidade e a estrada escorregadia, não me importei. Apenas comecei a pedalar o mais rápido que pude, correndo para chegar em casa. Não esperei por nada, não olhei para trás, nenhuma vez. Apenas continuei pedalando com força até chegar em casa. Quando cheguei em casa, deixei minha bicicleta na porta e entrei. Tranquei a porta e corri para o meu quarto, trancando também aquela porta. Só quando estava na minha cama é que tive alguns momentos para juntar tudo na minha mente. Quem quer que estivesse caminhando em minha direção na estrada, obviamente tinha saído da estrada em algum momento. Eles mantiveram distância, apareceram por trás e tentaram me agarrar por trás. Só podia presumir que suas intenções não eram boas, ou porque teriam se esgueirado assim ao meu redor. Eu não sabia quem era ou do que se tratava, mas frequentemente vi aquele braço em meus sonhos, tentando me agarrar de dentro da névoa escura. Sempre fui deixado com muita responsabilidade quando era criança. Eu era o mais velho de 4 filhos, e mesmo desde muito jovem, tive que ser responsável por todos os meus irmãos. Eu estava cuidando deles quando ainda era jovem demais para eu mesmo precisar de uma babá. No entanto, meus pais sempre insistiam que eu sabia mais e que eu tinha que ser responsável por todas as outras crianças, quando basicamente eles não queriam ser. Morávamos em uma casa antiga nas colinas durante toda a minha infância. Tínhamos um carro que tínhamos há anos e anos que me lembro. Era velho e provavelmente não era o melhor veículo para dirigir em mau tempo. Se meus pais estivessem fora, nem sempre voltariam para casa se o tempo estivesse muito ruim. Então, não era incomum que eu ficasse em casa sozinho com as outras crianças durante a noite às vezes. Isso aconteceu em um inverno quando eu tinha cerca de 12 anos. Meus pais tinham ido para a casa de alguns parentes para sair, beber e fazer esse tipo de coisa. Não consigo me lembrar de quem era, mas isso não importa. Isso era algo que os adultos da minha família faziam todos os fins de semana, antes de dirigir para casa, provavelmente bêbados. Eu estava em casa com as outras crianças e tive que preparar o jantar para elas e mantê-las entretidas. Felizmente, era uma sexta-feira à noite, então não precisava me preocupar em colocá-las na cama muito cedo. As crianças gostavam de ficar acordadas até tarde na sexta-feira à noite e assistir Johnny Carson antes de dormir. Meus pais não estavam em casa quando o ônibus escolar nos deixou. Havia um bilhete na geladeira para entrar em contato com a família Mix, lá em cima na rua, se algo acontecesse. Eles estavam um pouco longe de nós, então realmente nunca os contatamos por qualquer motivo. Como mencionei antes, eu deveria saber mais e, portanto, ser capaz de cuidar de todos os outros, não importa o que acontecesse. Começou a nevar logo depois de chegarmos em casa. Parecia leve no início e como se talvez não fosse continuar, mas eu estava completamente errado sobre isso. A neve começou a cair com bastante intensidade e definitivamente estava se juntando e começando a se acumular rapidamente. Não demorou muito até eu receber uma ligação dos pais
nos avisando que ficariam na casa do parente durante a noite. Eles estavam bebendo demais e seria ainda mais perigoso do que o normal dirigir por lá. Sem problemas. Eu já estava esperando que isso acontecesse mesmo. Coloquei as 2 crianças mais novas na cama depois do Johnny Carson e deixei meu irmão de 10 anos ficar acordado comigo. Eu não queria ficar sozinho e ele e eu sempre nos dávamos muito bem. E não sei se isso é apenas em retrospecto devido ao que mais aconteceu naquela noite, mas me lembro de me sentir muito arrepiado por algum motivo e era mais fácil ter alguém acordado comigo. Eu continuei me levantando para verificar o tempo. A janela da frente dava para o quintal, mas era difícil ver muito olhando para fora. Tínhamos uma luz na varanda da frente, que sempre tínhamos que deixar acesa quando estávamos sozinhos em casa, mas a neve estava tão grossa que não conseguíamos ver muito longe dali. A neve era muito densa. Era bem tarde e meu irmão e eu estávamos acordados mais tarde do que normalmente tentaríamos ficar acordados. Havia alguns especiais de Natal na TV e, embora a recepção na TV não fosse tão boa, não era algo que percebíamos naquela época. Todo o sinal de TV lá fora no campo tinha uma recepção muito ruim. De repente, do nada, ouvimos um barulho alto. O sofá em que estávamos sentados estava encostado na mesma parede da janela. Então, tivemos que nos virar para ver que a janela tinha sido arrombada. Mas a parte mais assustadora foi que percebemos que um braço estava passando pela janela quebrada. Isso nos aterrorizou e nós 2 pulamos do sofá. Meu irmãozinho pulou e saiu correndo do quarto mais rápido do que eu poderia imaginar. Eu não podia culpá-lo, porém. Eu tinha 12 anos e estava aterrorizado, então eu podia imaginar o quão assustado um garoto de 10 anos poderia estar. Mas ele também foi muito mais rápido do que eu para sair do quarto o mais rápido possível. Levantei-me do sofá, olhando para trás, para a janela, e pensando no que poderia fazer, vi um cara que não reconhecia olhando para dentro da janela. Ele me viu parado lá e pareceu surpreso ao me ver. Olhando para trás, acho que talvez ele pensasse que não havia ninguém em casa por não haver nenhum veículo na entrada. Não fazia sentido que ele estivesse tentando roubar uma casa no meio do nada, porém. Pelo menos, não fazia sentido para mim na época. Se ele fosse um ladrão, acho que é possível que ele soubesse que levaria muito mais tempo para a polícia chegar. Meu irmãozinho correu imediatamente para o quarto com a arma do meu pai, me surpreendendo porque eu pensei que ele não voltaria. Todos nós fomos ensinados a atirar desde muito jovens, então acho que consigo entender por que ele foi atrás da arma. Mas pensei que ele estaria se escondendo debaixo da cama ou no armário. O sujeito parado na janela viu a arma e imediatamente recuou. Corri até a porta e olhei para fora. Embora fosse difícil ver o que estava acontecendo devido à pesada neve que caía, inicialmente consegui ver o homem recuando para dentro dela, mas só levou alguns momentos antes que ele estivesse completamente perdido na torrente da neve que caía. Fizemos o nosso melhor para cobrir a janela, mas estávamos principalmente preocupados com a possibilidade de o homem voltar ou ir para outra entrada. Meu irmão e eu passamos para verificar se todas as portas e janelas estavam trancadas. Então, sentamos juntos no sofá, com medo de que o cara voltasse. Mantivemos a arma perto de nós e eventualmente ambos dormimos no sofá. O cara nunca voltou. Na manhã seguinte, a neve estava mais alta do que eu jamais tinha visto antes. Não havia como nossos pais conseguirem voltar naquele dia, e na verdade, demorou alguns dias até que conseguissem. Felizmente não tivemos nenhum problema durante esse tempo. Minha mãe era meio louca quando eu estava crescendo, embora eu não tenha percebido na época. Ela realmente esperava que eu fizesse muitas coisas que provavelmente não deveria fazer quando era mais novo. Esta é a história de algo que aconteceu uma das vezes que ela me fez fazer isso. Morávamos em uma colina durante esse período. Ficava a algumas milhas da casa da minha avó, que era a próxima casa na estrada. Não tínhamos carro, então sempre que íamos ver a vovó, tínhamos que ir a pé. Minha avó tinha um carro e nos levava para a cidade sempre que precisávamos. Isso aconteceu em uma noite de inverno muito fria e nevando, quando eu tinha 10 anos. Minha mãe estava preparando algo para o jantar
e precisava de fubá para fazer o pão de milho. Nosso padrasto era um verdadeiro idiota e insistia em ter pão de milho em todas as refeições. Se ele não conseguisse o que queria, podia ficar muito violento. Então, mesmo que fosse tarde, escuro e frio, minha mãe me mandou para a casa da minha avó buscar um pouco de fubá. Me agasalhei da melhor forma possível. Éramos pobres, então não tínhamos muita coisa. E então, saí no frio e na neve para ir buscar um pouco de fubá. Era o mais frio que eu já tinha sentido naquela área antes. Nunca havia sentido nada parecido antes. Minhas roupas pobres mal eram alguma proteção contra aqueles elementos. Estava nevando forte e era difícil andar na neve. Eu estava tendo muito mais dificuldade do que o normal para fazer a caminhada. Era a caminhada mais difícil que eu já tinha feito, e eu sabia que ia demorar muito. Por causa disso, eu ia ficando cada vez mais frio e mais fraco. Não demorou muito para eu começar a me sentir um pouco tonto também. Pensei que talvez estivesse muito frio para estar lá fora naquele clima, e pensei em voltar. No entanto, se eu fizesse isso, a ira do meu padrasto seria muito pior do que o frio, eu me disse. Então, continuei marchando pela neve. Eu me sentia cada vez mais fraco, mas continuei tentando chegar à casa da minha avó, onde sabia que estaria seguro. Porém, quanto mais eu avançava, menos parecia que conseguiria. Em algum momento, minha memória ficou em branco. Lembro-me de estar caminhando no frio, mas parecia que tudo escureceu em algum ponto, e não me lembro em que ponto foi. A próxima coisa que soube é que estava no hospital. Estava muito mais quente do que antes, mas não me lembrei imediatamente de estar na neve. Levei um tempo para me lembrar de qualquer coisa, na verdade. Acho que desmaiei na neve e caí à beira da estrada. Se não fosse por um carro que passava pela estrada e me notou, mesmo que eu estivesse coberto por um pouco de neve naquele ponto, eu provavelmente teria morrido lá fora na neve. Felizmente, alguém muito mais gentil do que minha mãe e padrasto me notou, parou o carro e me levou ao hospital. Me recuperei completamente, mas fui tratado como lixo pelo meu padrasto por um bom tempo por ser muito fraco para conseguir chegar à casa da minha avó. Ele costumava me zombar o tempo todo por isso. Final feliz apesar disso. O idiota acabou se matando acidentalmente enquanto trabalhava em um carro. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas acho que dei uma boa ideia do tipo de pessoa que ele era. Então ninguém realmente sentiu muita falta dele,